Livro do Apocalipse, capítulo 4, versos 1 e 2. Está escrito assim na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada: Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Amém. Pai bendito e bom, ajuda-nos nesta hora, mais uma vez, hora boa e preciosa de ouvirmos a Tua palavra, que já foi lida e mais será esta noite. Agora será explicada, exposta e aplicada aos nossos corações. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos ajuda dando discernimento, entendimento, e nos ajuda a acolher esta palavra nos nossos corações. E mais, Espírito de Deus, desperta em nós essa esperança gloriosa dos céus de Deus. Desperta em nós, renova em nós a esperança de ir morar com o Senhor lá na glória. Desperta-nos, e que como esta noite cantamos durante o louvor, continuamos aqui dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Eu te peço por misericórdia. Eu oro crendo de que já recebemos para a glória de Deus. Amém. O que tem nos céus de Deus? Quando você ouve sobre esperança, o que é que lhe ocorre? Como um cristão, o que é que você espera? Uma vida boa aqui? Uma vida sossegada, regalada, cheia de paz aqui na terra? Ou ainda cura? O que é que você espera quando ouve a palavra esperança? O que é que você espera quando fala-se de cristianismo? Quando fala-se da pessoa de Jesus Cristo? Ou ainda você espera realizar grandes coisas para o reino de Deus? O que é que você espera? E sobre o céu? Aliás, diga-se de passagem, eu tenho ouvido poucas pregações sobre o céu ultimamente, assim como também sobre o inferno. Mas ambos existem, viu? Ambos são lugares. Glória a Deus que esta igreja tem ouvido. E de setembro para cá, nós já pregamos sobre os céus de Deus, falamos durante os cultos, renovamos a esperança, e hoje novamente vamos aprender um pouco mais sobre o que tem lá nos céus de Deus. O que ocupa a sua mente quando você pensa, quando você imagina o lugar onde você irá morar? Definitivamente, o que acontece, o que passa pela sua mente? Mais perguntas para te provocar mesmo, para provocar a igreja. A igreja ainda se encanta com o céu? Porque eu era encantado. Quer ver coisa linda? Era ouvir cânticos falando do céu, era ouvir cânticos clamando ao Senhor para voltar logo e nos levar para morar nos céus. Eu chegava a cantar: eu tenho uma coroa lá no céu que Jesus foi preparar para mim. Nós cantávamos assim, falávamos sobre o céu, pregávamos sobre o céu e nos alegrávamos sobre o céu, a respeito do céu. A igreja trabalha, faz a obra de Deus enquanto esperançosa aguarda a sua ida para o céu? O que é que vocês acham?
trabalhamos, nos envolvemos, assistimos pessoas, abençoamos outras vidas, pregamos a palavra, enquanto esperançosos estamos mesmo esperando nossa ida para o céu. Aleluia! Porque o que a Bíblia diz é isso: enquanto descansa, carrega pedra. Descansa no Senhor e trabalha para Ele. Descansa no Senhor e vai visitar enfermos. Descansa no Senhor e entrega a cesta básica e ora pelas pessoas. Enquanto descansa, eu costumo dizer, carrega pedra. Enquanto realizamos a obra do Senhor, que é para isso, nós clamamos Maranata, cantamos, foi glorioso, senti a presença do Eterno aqui nesse louvor hoje, mais uma vez, sentimos a presença do Senhor, mas cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas nós de maneira alguma vamos nos colocar assentados, de braços cruzados e esperando. É hoje, será hoje que o Senhor vem, enquanto não fazemos nada. Não, tem muita coisa para fazer, e a palavra de Jesus aos seus discípulos e a nós hoje vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem enquanto não dá para fazer mais nada. Aleluia, aleluia. Nós não sabemos muito sobre o céu, na verdade, mas aproxima-se o dia em que tudo nos será desvendado, em que tudo nos será revelado. Olha que maravilhoso, irmãos, será esclarecido aos salvos por Jesus Cristo. Na palavra de Deus temos várias pessoas que trouxeram visões do céu, revelações sobre o céu. Os profetas Isaías, por exemplo, o profeta Ezequiel, os apóstolos Paulo e o apóstolo João tiveram revelações e visões sobre os céus. Também Daniel teve visões e revelações sobre os céus de Deus. Além desses, o Senhor Jesus também falou, ensinou, pregou a respeito dos céus, até porque para ele era fácil, né? Porque ele veio de lá, aleluia, ele veio dos céus. Durante todo o seu ministério aqui, Jesus falou do céu, os céus de Deus. Jesus se referia aos céus como um lugar onde antes ele vivia, era lá que ele morava, ele dizia. E também ele ensinou que lá é o destino de todos aqueles que amam a Deus e que vão morar com Ele. Ele chegou a dizer: eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei para vocês, para levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Que precioso esse nosso Jesus, não é? Que precioso. Baseado nas visões de João no Apocalipse, nós vamos aprender um pouco mais sobre o que tem nos céus de Deus. Tem coisa que não tem lá, mas não vai dar tempo hoje. Nem vai dar tempo de falar sobre tudo que tem lá. A gente vai ter uma ideia. Deus gracioso e bom vai nos ajudar com esse pouco que vamos conseguir expor hoje. Primeiro de 2 pontos hoje, João é levado ao céu. João estava preso na ilha de Patmos. Está aí no Apocalipse no capítulo 1 e no verso 9. Ele estava preso lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Para Patmos era enviada a escória da sociedade. Para a ilha de Patmos enviavam-se os criminosos, os opositores do Império Romano. Lá eles eram deixados e lá, isolados, morriam por doenças, morriam de fome, ou então eram devorados por feras, porque era um lugar inóspito. As pessoas eram colocadas lá para realmente lá morrerem. Naquele lugar, João é arrebatado em espírito. O Senhor Jesus lhe chama
e lhe revela coisas preciosas que haveriam de acontecer e as quais ele deveria escrever e enviar para 7 igrejas da Ásia Menor, e que representam a totalidade do corpo de Cristo. Para cada uma o Senhor tinha elogios, para cada uma o Senhor tinha advertências, para cada uma o Senhor tinha uma mensagem, para cada uma delas o Senhor tinha promessas. João teve também a oportunidade, ao ser arrebatado, de contemplar o Senhor Jesus. Está aí em Apocalipse 1, a partir do verso 13. Esse Jesus que João vê agora, que lhe chamou, cuja voz ele ouviu, não é mais aquele surrado pelos romanos, não é mais aquele que teve o rosto desfigurado pelos cravos da coroa de espinhos, não é mais aquele de olheiras profundas por causa de noites sem dormir, não é mais esse Jesus que João vê. E aí em Apocalipse 1, a partir do verso 13, o Jesus que João vê é diferente, porque alguém semelhante a um filho de homem com uma veste que chegava aos seus pés, é o que João viu, e tinha um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus cabelos não estavam mais encharcados de sangue, assim era a sua cabeça. Os seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz não era mais de um homem fraco, dias sem dormir, dias sem comer. A voz dele era como o som de muitas águas. Aleluia! João não vê mais o bebê da manjedoura. João não vê o Emanuel indefeso morando dentro de um coxo onde comiam os animais, morando num lugar fétido, de odor ruim, onde ele teve que nascer porque não tinha lugar para ele aqui na terra. Não é isso que João vê. João vê um homem imponente, cuja voz é como o som de muitas águas, cujos pés são fortes como de bronze. É isso que João vê. Aleluia. É isso que João vê. Mas num dado momento João é chamado para subir mais um pouco. É o texto que nós abrimos aí. João é chamado para o céu. E lá para onde ele foi chamado, Deus mostra como é o lugar onde ele habita. Sabem, o profeta Isaías falou sobre esse lugar onde Deus habita. Isaías capítulo 57 e o verso 15. Isaías diz que este lugar é um lugar alto e santo. Aleluia. É para lá que Deus leva João, e depois lhe revela coisas que deveriam acontecer aqui na terra, que cremos logo após o arrebatamento da igreja. Você não lembra, não sabe o que é isso? Logo Deus vai nos dar a oportunidade de ministrar sobre o arrebatamento da igreja outra vez. Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Foi a ordem dada a João, aí onde lemos em Apocalipse 4 e no verso 1. Em seguida, João se vê num lugar especial. João se encontra na sala do trono de Deus. Verso 2: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. No céu tem um trono estabelecido. No céu tem governo. No céu, começamos por ver, tem um trono, e é dali que Deus orquestra
administra o universo, e é dali que Deus rege o universo, não somente a terra, mas a palavra diz que Ele rege o universo todo, que Ele conhece as estrelas pelo nome, de que Ele tem nas suas mãos, é possível caberem as águas todas da terra, cabem na palma das suas mãos. Ele rege, Ele dá ordens, Ele governa, é dali, é desse trono que as coisas acontecem. Aleluia, tudo está sob o seu controle, viu? Esta noite você veio para cá para ouvir: nada escapa ao controle daquele que está sentado no trono. Nada escapa, tua casa não escapa, tua cidade não escapa, a família, tua igreja, nós não escapamos do controle daquele que rege o universo. Deus continua no controle, igreja. Parece que está tudo de ponta cabeça, mas Deus continua soberano. Deus não está lá no sul, no Rio Grande do Sul, os meus conterrâneos dizem: Deus não está atucanado. Atucanado é correndo de um lado para outro, inquieto, sem saber o que vai fazer. Não, Deus não está atucanado, Deus não está inquieto, Ele está soberano. Ele continua no controle, porque Ele sabe e conhece tudo o que já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. No céu tem um trono, sabem? João nem ousa descrever Deus, o Senhor Deus que lá está. Ele só diz assim: no trono tem alguém assentado. Eles não ousavam pronunciar o nome de Deus, sequer falar e dizer que o viu, e dizer que viu o Senhor. Vejam, nenhum mortal jamais viu. É sobre esse homem que João está falando, é sobre esta divindade que João fala, a quem Paulo em 1 Timóteo 6:16 diz que este, de quem João fala, é o único que é imortal e habita a luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. Era alguém assentado no trono, nos céus. O que João vê ao ser arrebatado em primeira instância é um trono estabelecido, e a Bíblia diz que João se acha lá em espírito, porque em espírito seria possível ver tudo o que João viu. Não poderia ver com olhos humanos, com olhos naturais. E o apóstolo Pedro nos ajuda a entender que toda a profecia vem de Deus através do Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Portanto, João é levado ao céu, e começamos entendendo de que de cara ele vê um trono e um assentado nele. Segundo e último ponto, onde vamos, claro, nos delongar mais aqui: o que tem nos céus de Deus? Já vimos, no céu tem um trono. E o que João viu na sala do trono? Preste muita atenção, porque é para lá que você vai. Preste muita atenção, porque você precisa nutrir essa esperança, porque é isso que alimenta a tua vida em meio a uma pandemia, onde tanta gente perdeu a própria vida, onde tanta gente foi levada daqui, muitos até sem explicação, mas tantos permaneceram seguros por uma força invisível, seguros por algo misterioso. Essa segurança vem do Senhor. Essa segurança é a esperança de glória, é a esperança da glória. João, cheio de simbolismo, começa a descrever a sua visão, e Apocalipse 4 e o verso 3, ele fala sobre aquele que estava assentado, era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. A mistura de cores é fantástica. João usa pedras que trazem cores avermelhadas, usa pedras preciosas, a cor púrpura, a cor dos reis. Por isso ele fala sobre jaspe, sobre o sardônio e sobre o arco-íris, onde se manifestavam todas as cores. E ele continua no verso 4: ao redor do qual estavam outros 24
24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Ele vê mais. Então, o que tem nos céus de Deus? Tem um grande trono, tem um assentado no trono. O trono é bem decorado, digno de reis majestosos, parece com jaspe, com sardônio, tem um arco-íris para lembrar que quem está ali é Deus de aliança, é Deus que provê. Mas tem mais, tem 24 tronos em volta daquele trono, e nesses 24 tronos, 24 anciãos que representam a totalidade dos remidos por Jesus Cristo, a totalidade dos salvos por Deus. 12 para representar a liderança das tribos de Israel, mais 12 para representar os apóstolos que representam a igreja do Senhor em tempos de Novo Testamento. Daí os 24 tronos. Tem muita atividade vinda do trono. Perceberam o que tem lá nos céus de Deus? Tem trono, tem um assentado no trono, tem 24 tronos ao redor, tem pedras lindas, preciosas, bonitas, tem um arco-íris lá, mas tem mais, tem muita atividade. No verso 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Relâmpagos, vozes, trovões são fenômenos naturais e que indicam a presença do Todo-Poderoso no lugar, e que indicam tem alguém maior aqui, diante de quem a natureza não se sustenta, não se aguenta. Foi isso que aconteceu lá no Sinai, foi isso que aconteceu lá no Monte Sinai, quando Deus se revela, quando Deus se apresenta e entrega a lei a Moisés e ao seu povo. Foram essas coisas que aconteceram lá, e esses fenômenos naturais indicam tem alguém poderoso no lugar. Queridos irmãos, também diante do trono, verso 6, havia algo parecido com um mar de vidro, como cristal. Eu leio isso e fico maravilhado, porque vidro era raro, era raríssimo, muito pouco conhecido ainda desta forma. Não esse vidro, era muito difícil produzir um vidro límpido, claro como cristal. Aí eu penso, só Deus, porque no trono de Deus tem um mar de vidro, tem um mar de vidro, e não é qualquer vidro, é um vidro claro como cristal. Então é o sinal do esplendor da glória de Deus, é o sinal de que ali tem um ser majestoso, um ser glorioso, e o claro como cristal indica que não tem impureza lá, indica a santidade de Deus e o seu grande poder. O que tem no trono? Tem um mar de vidro claro como cristal. Que maravilhoso isso! A partir do verso 6, ele continua descrevendo essa atividade. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia! Toda a criação está representada diante do trono de Deus. Estão representados os animais de todas as espécies, está representada a espécie humana, as aves e os seres angelicais, e eles estão em atividade, e eles têm funções lá. Eles representam o poder
poder do trono. Por isso um deles é parecido com um leão, eles representam a fidelidade. Por isso um deles parece-se com um boi, com um bezerro, eles representam a inteligência, o ser mais perfeito criado por Deus. Por isso um deles tem o aspecto humano, tem o rosto humano, e eles representam a soberania, representado pela soberana águia, aquela que sobe às mais altas alturas, aquela que ninguém acompanha no voo. Ele representa a soberania de Deus. E esses seres têm 6 asas. Lembram-se de algo parecido? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele vê neste alto e sublime trono anjos de Deus, serafins, cada um tinha 6 asas. Lembram quem disse isso? Profeta Isaías, em Isaías capítulo 6, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam aos seus pés, e com 2 eles voavam e clamavam: santo, santo, santo. Isaías teve a mesma visão, João teve a mesma visão de Isaías. Sim, estes seres estão ali, e cremos, entendemos que os serafins são a guarda do trono de Deus. Os serafins estão ali como anjos protetores do trono, e todos eles estão em atividade. A atividade continua, o trono não é estático, em volta do trono acontece muita coisa, o trono não é parado. Vejam Apocalipse 4, a partir do 9: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Tem atividade diante do trono, tem adoração diante do trono. Os líderes com suas coroas de ouro não se acham dignos, então eles tiram suas coroas e depositam aos pés daquele que tudo formou e que tudo criou. A visão do trono de Deus revela que Deus o Pai está no controle da história. E é isso que ficamos sabendo em Apocalipse 5 e o verso 1. Então João continua. Percebam quanta coisa tem lá nos céus de Deus? Perceberam? João diz: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Um misterioso livro na mão direita daquele que está assentado no trono. A mão direita, a destra de Deus, autoridade e poder, a mão que realiza. A maioria de nós já sabe disso. Qual é a minha mão mais forte? É a minha direita. Tem algumas exceções, né? Tem aqueles que são agraciados, as 2 mãos são fortes, eles chutam a bola com o pé direito, chutam a bola com o pé esquerdo, mas a maioria de nós sabe que a direita é a mão da força, é a mão do poder, é a mão da autoridade. Na mão direita daquele que está assentado tem um livro, tem algo majestoso, misterioso. Até então, neste livro, no livro, está o plano eterno de Deus, o seu propósito para toda a criação. Era sobre esse livro que falava o salmista no Salmo 139 e no verso 16, sobre esse livro da mão de Deus. Os teus olhos viram o meu embrião,
Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu ainda era massa informe, eu ainda era indefinido, e os teus olhos me viram. Aleluia. Assim como foi lido por Micael aqui à frente hoje. Olhem para mim, o Senhor olhou para você antes. Ele te viu antes que você existisse. Ele te viu antes que você fosse, porque o eu sou já estava lá. Aleluia. Ah, que maravilhoso. No livro tem 7 selos. Os papiros, aqui está se falando de um rolo, é um parente do papel, ainda não era o papel. Algo parecido era o pergaminho, o papiro ou até peles de animais. Eram grandes rolos de 6, 10 metros, onde as coisas eram escritas à mão e escrevia-se dos 2 lados e depois enrolava-se. E para guardar, eles eram selados. Esse livro tem 7 selos. 7 selos indica segurança máxima. 7 selos indica que ele está bem guardado, privacidade, e indicam também a sua importância. João vê um livro na mão direita daquele que está sentado, mas de repente João vê mais. Verso 2 do capítulo 5: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quem é digno? Quem pode abrir o livro? Tem um suspense no céu nessa hora. Não havia ninguém que pudesse abrir o livro, conta a Bíblia, nem mesmo olhar para ele, ninguém conseguia. João chorava muito nessa hora. João chorava muito por causa disso. E no verso 5 ficamos sabendo: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O livro está seguro, mas alguém, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele tem poder para abrir o livro, e ele tem poder para romper os 7 selos. Aleluia. Tem um que tem autoridade, viu, igreja? Tem um que tem poder. Ele é um leão. Ele é o leão da tribo de Judá. A gente precisa da Bíblia, sabe por quê? Porque aqui eu conecto com o livro de Gênesis, lá quando Jacó está abençoando seus 12 filhos, quando está abençoando seus filhos, Gênesis 49 e o verso 9, ele abençoa Judá e diz: Judá é como um leão. Judá ainda é um leãozinho, mas ele vai crescer, e eu quero ver quem vai parar de pé diante dele. Ali o pai Jacó estava abençoando, profetizando na vida do filho, de que ele seria líder, e de que dali sairia a liderança, dali sairia o renovo, dali sairia o Messias. Como é bom conhecer essa palavra, como é bom conhecer a Bíblia Sagrada. Mas além de autoridade, além de ser um leão, ele é nobre, ele tem linhagem, ele tem nobreza, ele traz sangue de rei no sangue, porque ele é da raiz de Davi. Davi foi e sempre será o maior dos reis que Israel já teve, o mais considerado, o mais excelente. Davi deixou um legado, e este legado, apesar de Davi ser limitado, resultou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é nobre, ele é da raiz de Davi. Que maravilhoso, queridos irmãos. E ele recebeu autoridade para liderar. Tem alguém especial diante do trono, tem nobreza, tem autoridade, e ele é um leão, ele é nobre. Isso é importante sabermos. Ele é da tribo que recebeu autoridade para liderar. Mas não é só isso que João vê. Não é só isso que João vê.
João vê também neste alguém a humildade, vê também a submissão. João vê também neste leão da tribo de Judá as marcas de um sofredor, porque a seguir no verso 6, então diz João, então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele tem poder, são 7 chifres. Isso aqui significa poder absoluto. Ele tem todo o conhecimento, tem 7 olhos. 7 na Bíblia Sagrada é o número da perfeição. E aqui diz que esse conhecimento grande é representado pelos 7 Espíritos de Deus. E diante desse que pode abrir o livro, diante desse que recebe o livro, que é leão, mas que também é cordeiro, que é leão, tem autoridade, mas que também foi servo sofredor, foi cordeiro mudo que não abriu a boca. Diante dele o céu só pode fazer uma coisa, diante dele o céu se prostra e o céu adora. O que é que tem lá nos céus de Deus? Agora no verso 8, João vai ver um céu que adora. João vai ver tudo nos céus se prostrando ao receber o livro. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Aleluia! Cada um deles tinha uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Taças de ouro, as orações dos santos estão lá. Você poderá dizer: eu também estava nessa adoração, eu também estava nessa adoração ao Cordeiro que venceu. E eles cantavam. Lembra que falamos agora da importância de cantar, da importância de um cântico a Deus. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, tu és digno e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu construíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ah, que cântico maravilhoso! Tu és digno, tu és digno. É um reconhecimento, enquanto prostrados eles clamam e adoram, dizendo: tu és digno. João continua: então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Tem mais lá no trono, tem mais lá no céu. Muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Quanto anjo, hein? Olha que maravilhoso. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam não de qualquer jeito, em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro. Depois tem mais gente que vai para lá para adorar. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu. Depois ele ouve todos os que estão lá, os existentes na terra, os existentes debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, e diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre.
E por último, os 4 seres viventes disseram amém. E os anciãos se prostraram e o adoraram. Tem muita atividade no céu, tem muita coisa no céu. O que é que tem nos céus de Deus? O que é que tem nos céus de Deus? Tem muita coisa. Tem anjos, tem serafins, tem seres viventes. Todo mundo está representado lá. Todos estão representados lá. Tem milhares de milhares, milhões de anjos. Todos estão lá e adoram ao Cordeiro. O que João vê agora, amados, além do som celestial, da adoração celestial, ele vê que toda a atenção do céu se volta para aquele que venceu. Toda a atenção do céu se volta para aquele que está em pé no centro, rodeado por todas essas criaturas e que clamam: digno, digno, tu és digno, tu és digno de tudo, tu és digno de receber a honra, tu és digno de receber a glória, tu és digno de receber todo o poder. E finalmente só se pode dizer para isso: amém, aleluia, aleluia. Está aí um pouco daquilo que tem nos céus de Deus. E aqui quero fazer minhas considerações finais. Ainda não conhecemos muito sobre os céus de Deus. Isso aqui é só um pouquinho. É só um pouquinho. Paulo diz que o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois o veremos face a face. Compreendem? Ainda não vemos, mas um dia nós o veremos face a face. Veremos como Ele é. Agora, o meu conhecimento, diz Paulo, é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. 1 Coríntios 13, verso 12. Um dia, tudo será revelado, amada igreja. Até lá, o que é que a gente faz? Até que esse dia chegue, o que faremos? Até lá, desejemos o céu. Até lá, esperemos pelo céu. Sabe por quê? Porque é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Aleluia. Enquanto isso, apegue-se a estas palavras, de 1 Coríntios 2 e o verso 9. Como está escrito: olho nenhum viu. É isso que eu espero no céu. Coisas que os meus olhos não viram. Ouvido nenhum ouviu. Sons que eu nunca ouvi. Viu músicos? Viu irmãos do louvor? Sons que você nunca vai produzir. Melodias que nunca ouvimos, nem ouviremos aqui na terra. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que nos espera lá na glória. É isso que nos espera nos céus de Deus. O que tem nos céus de Deus? Muita coisa preciosa. E o que terá nos céus de Deus? Nós também estaremos lá. Aleluia. Deus te abençoe com a sua palavra. Aleluia. Quero te convidar para orar. Eu quero lhes convidar para alimentarem comigo essa esperança. O que tem te encantado na caminhada? Com o que é que você se encanta no Evangelho? O que é que te encanta na pessoa de Cristo? Você tem desejado ir viver com Ele nesse lugar? Você tem desejado participar dessa adoração? Queridos irmãos, a igreja precisa estar encantada com o Senhor, encantada com os céus. O que é que lhe encanta? Eu quero convidar vocês para nutrirem essa esperança. Enquanto você fica de pé, vai adorando a Deus comigo. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando como criatura encantada com o Senhor. Vai adorando, vai adorando.